Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para continuar o nosso material de geografia. Para você me acompanhar, tem que ter caderno 2, tá? A gente está iniciando agora o caderno 2. Você pode abrir lá na página 182, página 182, tá? Turma do 8º ano. O módulo é o módulo 6, tá? Então, lembrando que a gente está começando agora o caderno 2. E aí a gente vai falar sobre Europa, tá? E agora nessa aula sobre os aspectos naturais. Então, dá uma olhada nesse quadro, escreve aquilo que a professora escreveu no quadro, tá? Para que você possa revisar, para que você possa registrar essas informações, tá ok? Zona climática, meus queridos, desenhei ali para vocês, desenhei aqui para vocês um globo, né? Perfeito, porque eu sou o Michelangelo da Capela Sistina, né? Eu sou a pessoa que mais desenha aqui em Imperatriz. Então você pode me acompanhar que eu dividi esse globo em 5 zonas, tá? Vamos contar aqui para ver se tem 5 mesmo. Ó, zona polar do norte, 1. Zona temperada do norte, 2. Zona intertropical que está no meio aqui, 3. Zona temperada do sul, 4. E zona polar do sul, nós temos aqui 5 zonas. Zona polar do norte, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona polar do sul, tá bom? A gente conhece essa zona polar aqui também como como círculo polar ártico e aqui antártico, tá? Então não se esquece disso. Lembra que dentro de cada zona dessa tem uma característica, porque pensa comigo, a zona temperada do sul está mais próxima da zona polar, né? E também está mais abaixo aqui, próxima da zona intertropical. A gente sabe que a zona intertropical é a zona onde pega mais incidência solar, ou seja, mais quente. Então imagina que a Terra em movimento de translação, o Sol, e ela está sempre, né, pegando mais Sol nessa centralidade ali do planeta, porque é a parte que está voltada para o Sol, tá? Então a zona intertropical é a zona mais quente. E está aqui, ó, o que está passando no meio? Linha do Equador. Nós temos a linha do Equador e quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, tá bom? Então, não se esqueça disso. Nós temos aqui aspectos naturais da Europa. A gente vai falar sobre aspectos naturais, tá? A gente está introduzindo esse módulo 6 aqui. Entenda que quando a gente fala de aspectos naturais, a gente leva em consideração vegetação, a gente leva em consideração a questão climática, tá? A questão da temperatura, a questão dos relevos. Que tipo de relevo predomina, por exemplo, na Europa? Você já pensou nisso? Provavelmente não, né? Tipos de relevo. A gente leva em consideração a hidrografia dessa zona, desse continente, tá? Continente europeu que está sendo analisado. Então, a Europa ela tem vários aspectos naturais e é isso que a gente vai começar a introduzir falando, tá? Primeiro deles é que ela está, na maior parte, dentro, tá, da zona temperada do norte. Nós temos aqui zona temperada do norte, coloquei uma seta. A Europa está, em sua grande maioria, dentro da zona temperada do norte. E professora, o que tem aí em relação ao clima? Qual é? O que eu preciso considerar, já que ela está nessa zona temperada do norte? O que já dá de a gente observar o que é relevante? Meus queridos, se ela está na zona temperada do norte, ela está mais próxima, né? Dependendo da região que a gente analisa na Europa, ela está mais próxima da zona polar do norte. E a gente sabe que aqui é frio. Aqui também no outro extremo é frio, bem frio, né? Polos são regiões extremamente frias, também pela influência aí da incidência solar, ou seja, do sol, né? Da radiação ali, do flash de sol que a gente tem, de luz solar. Então, eu tenho uma zona temperada do norte, lógico que a Europa aqui dentro, as partes, né, as regiões da Europa mais próximas
da linha do Trópico de Câncer vão ser mais quentes. Fiz aqui, ó, a linha do Trópico de Câncer. E aqui mais abaixo, Trópico de Capricórnio. No meio, vermelha, linha do Equador. Então, a Europa mais próxima do Trópico de Câncer, a Europa mais aqui, nós temos uma Europa mais quente. Agora, as regiões europeias mais próximas da zona polar, nós temos regiões extremamente mais frias. Mas, de forma geral, a Europa ela tem um clima mais ameno, ou seja, mais equilibrado, tá bom? Mais suave, digamos assim. Claro que tem regiões extremamente frias, mas tem regiões também bastante equilibradas, tá ok? E isso, claro, influência aí das zonas climáticas, tá? Então, essa é a primeira consideração a ser feita. Trópico de Capricórnio aqui, Trópico de Câncer aqui e de Capricórnio. No meio nós temos a linha do Equador. O Brasil, por exemplo, ele está principalmente dentro dessa zona intertropical, tá? Então, é uma região mais quente. O Brasil é um país mais quente justamente por isso. Claro, está dentro aí da zona intertropical de uma forma aí quase que completamente. Nós temos acerca do relevo europeu algumas considerações a serem feitas, tá? O relevo europeu, ele é marcado pela distribuição da população em regiões de mais planície, tá ok? Planície. Claro, as pessoas geralmente preferem a planície para morar, porque ela geralmente, além de ser plano, de possibilitar as construções, também são regiões, né, que se a gente for analisar ali na Europa, são regiões, nesse caso, que você pode até verificar no seu material, que estão aí abastecidas com rios, né? Então, a presença de rios próximos a planícies é fundamental, é melhor para morar, né? Você escolhe morar em um lugar mais distante do rio ou próximo do rio, onde você possa, por exemplo, cultivar plantas, fazer ali a tua agricultura e desenvolver a agricultura, tá? Nós temos dentro da Europa uma presença muito forte do uso dos rios, tá? A gente chama isso de hidrovias, hidro de água aqui, ó, hidrovias, tá bom? Hidrovias. Diferente do Brasil, o Brasil também ele é bastante abastecido com rios, tá? A gente tem rios em diversos tamanhos e em diversas localidades da nossa região brasileira, só que o que acontece? Não tem tanto incentivo para utilizar os rios como, por exemplo, tem na Europa, tá bom? Então, se a gente fosse comparar Brasil de forma geral, com o continente europeu, se utiliza mais as hidrovias lá do que aqui, tá? Que são rios bem conhecidos, inclusive tem uma influência turística muito grande. Então, o uso dos rios é uma característica, tá, do relevo europeu, porque há um aproveitamento desse recurso aí natural, tá ok? Claro que se a gente for comparar, por exemplo, a hidrovia com rodovias, as rodovias ainda assim são mais utilizadas, inclusive lá na Europa. Mas as hidrovias são bem utilizadas se comparadas a outros continentes e países europeus e países da América, por exemplo, tá? Entre países europeus e países da América, a gente pode observar significativamente o uso maior de hidrovias na Europa, tá bom? De rios, o uso dos rios para navegação, o uso dos rios para turismo, enfim. Variação climática, a gente tem uma variação climática, mas geralmente nós percebemos aqui um clima mais ameno, tá ok? Um clima mais equilibrado, mais tranquilo, mais suave, diferente aqui, por exemplo, de algumas regiões do Brasil. Claro que eu estou aqui comparando um continente, o europeu, com um país da América, que é o Brasil, tá? Então, que fique clara essa observação. Nós temos também, a gente pode fazer a divisão da Europa em norte e entre outros, entre o sul, centro, né? Só para a gente observar algumas características importantes. E aí entender que, por exemplo, no norte nós temos uma baixa altitude, eu tenho um relevo mais baixo. Se eu tenho um relevo mais baixo, a gente considera isso, tá? Dependendo do relevo analisado, uma depressão,
Lembra que você já estudou isso aqui em geografia, tipos de relevo, depressão, planície, que mais? Fala aí, planície, outro tipo de relevo bem conhecido, planalto, não é isso? Beleza. Esses 3 aqui para vocês, existem mais. Nós temos aqui no norte uma baixa altitude, nós também temos características como rochas e montanhas com mais de 300 milhões de anos. Gente, muito velhas, não é? Período aí de formação muito antigo. E é importante a gente notar que em relação a essas montanhas, a gente percebe nas montanhas europeias uma forte presença de erosão, que é aquele processo natural de desgaste, tá? Desgaste do relevo das rochas, desgaste natural ocasionado por chuva, por vento, pela ação humana também, tá? Que pode aumentar aí a degradação, pode aumentar essa erosão, essa deteriorização da rocha analisada. Mas de forma geral é um processo natural, ok? E aí nós percebemos que essas rochas dentro desse cenário elas sofrem uma forte erosão, principalmente devido a uma coisinha que a gente chama de glaciações. Glaciações, ok? Que é aquele descongelamento, né, da neve que cobriu toda a montanha. Ela descongela e quando ela descongela ela lava. Quando ela lava, ela leva ali pequenos minerais e vai degradando. Então imagina aí, 300 milhões de anos fazendo esse processo de lavação, entre aspas, né, da rocha, descongelamento, congela, descongela, né, cria-se neve, derrete essa neve, então ela vai aí aumentando a erosão e é uma característica do relevo europeu que a gente deve levar em consideração. Eu espero ver vocês aqui na próxima aula. Até mais!